para irmos à presença de Deus. O véu foi aberto. E este caminho aberto está apontando uma direção, que é a intimidade com Deus, a face de Deus. Quem tem que buscá-la somos nós. Isso quer dizer que Deus fez a sua parte. Resta agora o nosso posicionamento. Se queremos a face de Deus, temos que buscá-la. Aí está a nossa tarefa. Não é simples. Quem tem que buscar a presença de Deus somos nós. Deus abriu o plano e mandou Jesus Cristo na terra para realizá-lo. Agora ele abriu a porta. Quem tem que tomar a decisão de buscar a presença de Deus somos nós. Não temos que ir atrás de homens. Não temos que culpar homens pelo nosso fracasso. Não temos que culpar o outro porque estamos fracassados na busca de Deus e estamos claudicantes em nossos caminhos. O véu do templo foi aberto. Isso está dizendo que toda a humanidade pode ir até a presença de Deus. Não há exceção. Agora é claro, temos que anunciar, temos que colocar isso diante do mundo, porque o mundo, o homem natural, não tem ciência desse recado espiritual. O reino de Deus é chegado. Este é o grande recado que temos que dar ao mundo. Isto é ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é fazer o que Cristo fazia, é falar o que Cristo falava. E nós podemos ver, através das Escrituras, que o grande desejo de Jesus Cristo era proclamar em toda a cidade de Israel o grande recado de Deus que ele veio trazer. E o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. Isto ardia no coração de Jesus Cristo, e nas Escrituras a gente encontra mais de 100 vezes esse recado de Jesus Cristo. Veja o notório em Jesus Cristo, o que ele destacava nos seus dias. E precisamos levantar hoje na nossa geração a mesma bandeira. Pois ele disse: ide e proclamai a toda nação, a toda tribo, a toda língua. O quê? A todas raças e povos. O quê? Que o reino de Deus é chegado. Ele sabia o que estava fazendo.
porque isso vai nos levar a uma unidade, a um povo, a uma família, a um espírito, a uma mensagem, à palavra de Deus. E isso vai quebrar a barreira que nos divide. Qual é a barreira que nos divide? É fácil ver. As religiões. As religiões. O igrejismo. O denominacionalismo. O tradicionalismo. Aí estão as barreiras que nos dividem. Isto quer dizer que o igrejismo, o denominacionalismo, o tradicionalismo dividiu o reino de Deus. Não é? Mas Jesus Cristo nos unifica. E a trombeta, e o sonido da trombeta, que deve ser pregado em nossos dias, é: o reino de Deus é chegado. O que isto quer dizer? Quer dizer também que Deus quer nos unificar a todos. Deus quer que todos nós busquemos a sua presença, busquemos a sua face, pois Deus quer nos abençoar. Essas boas novas têm que ser colocado diante da nossa presente geração, em letras maiúsculas, em altos dó, para que aquele que passa apressado ou que passe rápido em seus carros possam ver: o reino de Deus é chegado. Isso nos unifica na busca da face de Deus, na busca da presença de Deus. Isso nos unifica numa família, a família de Deus. Isso vai nos levar a uma intimidade com Deus. Aí está o lugar, a verdadeira posição do cristão, aquele que tem intimidade com Deus. Estes são os verdadeiros adoradores, aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Diz as Escrituras que Deus está buscando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito não é adorar em quatro paredes. Adorar em espírito não é adorar no coletivo, em reuniões. É uma busca pessoal. Intimidade. Intimidade é algo pessoal. Este é o tipo de relacionamento que Deus quer que tenhamos. E isso só vai ser possível quando nós valorizarmos a palavra. E quem é a palavra? Quem é a palavra de Deus? Quem é o Verbo divino? Nós sabemos: Jesus Cristo. Aí está a nossa fonte de união.
Jesus Cristo, aquele que abriu o véu do templo, aquele que abriu o caminho para chegarmos até a presença de Deus, à face de Deus. Mas essa atitude depende única e exclusivamente de nós. É uma atitude pessoal, é uma atitude individual, pois é uma atitude de intimidade. É assim que nos relacionamos com Deus, não é no coletivo. Não é no coletivo. Nós nos relacionamos com Deus em intimidade. Por isso que o véu do templo se abriu para todos, para que todos o contemplem. Agora nos compete, como diz Jesus Cristo, se ninguém falar isso para o mundo, para o homem natural, ele jamais vai saber. Porque o homem natural, ele está satisfeito com a sua natureza. Ele não tem consciência de que ele pode se revestir da imortalidade. E somente a única pessoa que tem a imortalidade para nos oferecer é Jesus Cristo. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha a vida eterna. Tenha a imortalidade, a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida. Quem não tem a Cristo não tem a vida. Que tipo de vida é essa? A imortalidade. Então, o homem natural que não tem a Cristo, ele é mortal. E o destino dele é o destino dos seus pais, o cemitério. A mortalidade. Só vai se levantar um dia diante do juízo para receber a sentença divina. E depois vai ser entregue para o fogo. Após receber a sentença. Pois esse evangelho vai ser pregado no mundo todo. Em toda tribo, em toda nação, em toda língua, como testemunha a toda essa gente. De tal modo que ninguém no juízo poderá dizer: eu não sabia. Eu não posso ser condenado, eu não sabia. Hoje, como nunca em nossos dias, este Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus é chegado, está sendo pregado em todas as instâncias. E com as redes sociais nós vamos entrar no pente fino. Pois quando você passa a mensagem do reino de Deus através de um periscope, através da rede social, você não sabe a dimensão que isso está atingindo. E milhares de pessoas estão pregando o reino de Deus em nossos dias. Em todo o continente, em todas as nações. Agora estamos indo para as extremidades da terra.
Isso é uma grande evidência da proximidade da volta de Jesus Cristo, pois ele condicionou a vinda dele a esta condição. Quando esse evangelho do reino for pregado a toda nação, a toda tribo, a toda língua, a todo povo, a toda raça, virá o fim. Virá o fim. Então, o fim está condicionado à pregação deste evangelho do reino de Deus, que é o evangelho da abertura do véu do templo, onde todos são convidados a vir à presença de Deus. A porta está aberta. O caminho, a rota está traçada. E Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho. E hoje nós sabemos como achar esse caminho com uma grande facilidade. Nós podemos abaixar um app no smartphone e ali temos as Escrituras Sagradas. É ali que você vai encontrar a voz do caminho, a voz de Jesus Cristo. E ali, como a palavra dele é espírito e é vida, nós vamos nos encher do espírito da palavra, que é o Espírito Santo. Aí está as duas combinações, palavra e Espírito Santo, um completando ao outro. Isso é o gerador da nova criatura, o cidadão do reino de Deus. Foi isso que Jesus Cristo disse a Nicodemos. Nicodemos, se você quer herdar o reino de Deus, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que ser a nova criatura. A nova criatura nascida do quê? Da palavra e do Espírito Santo. Os cidadãos do reino de Deus. Então, essa atividade de sermos gerados requer uma caminhada, um processo, rumo a esta direção apontada por Jesus Cristo e pelas Escrituras. O véu do templo foi rasgado. Isto está colocado que podemos buscar a presença de Deus. E na presença de Deus, só a bênção. É dali que vem a nossa cura. É dali que vem a nossa prosperidade. Pois é desejo de Deus que nós sejamos cabeça e não cauda. Deus quer nos colocar no Éden novamente. Só que Jesus colocou uma outra palavra. A vez de Éden, ele falou: o reino de Deus é chegado. Quando Jesus disse o reino de Deus é chegado, e isto há 2000 anos atrás, ele estava dizendo que nós estamos mergulhados no reino de Deus. Nós estamos submersos no reino de Deus, no aqui e no agora da nossa presente geração. Mas somente com os olhos da fé é que teremos um instrumento para vermos este reino. Pois o reino de Deus, ele é distinguido espiritualmente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você não vai ver os olhos de Deus, o reino de Deus com os olhos da carne. A carne não vê o reino de Deus. Isso quer dizer que nós não vamos ver o reino de Deus com os olhos do intelecto.
A inteligência não vê o reino de Deus. Nós vamos ver o reino de Deus com o olhar da fé. E o olhar da fé envolve o conhecimento das palavras de Deus, pois Jesus disse: a minha palavra é espírito. Então, somente nos enchendo da palavra de Jesus Cristo, revelada pelo Espírito Santo, que nós vamos nos tornar espirituais. E aí sim, como a natureza de Deus é espírito, e nos tornando espirituais, viramos a lâmpada do Senhor. Aí podemos entrar em contato direto com Deus. Aí Deus pode falar ao nosso coração. E assim o reino de Deus é iluminado diante dos nossos olhos. Pois nos revestimos da espiritualidade, da imortalidade, da natureza de Deus, da natureza do reino de Deus. Estamos cheios da palavra de Deus. Agora podemos ser cidadãos deste reino no aqui e agora da nossa presente geração. E isto temos que proclamar ao mundo. É esta tarefa que Jesus quer que nós proclamemos ao mundo. Ouçam a palavra de Jesus Cristo, mundo. Só desta maneira, você, mundo, vai se revestir da imortalidade. Somente Jesus Cristo pode trazer a imortalidade para o homem. Pois Deus deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vida eterna quer dizer imortalidade. Você vai ser revestido de imortalidade quando você se revestir da palavra de Deus. E a palavra de Deus é Jesus Cristo. É uma boa nova, né? Então, o véu do templo está aberto para todos. Agora, a atitude de nos dirigir até lá depende única e exclusivamente da nossa postura e decisão. Deus fez a parte dele. Entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Agora, a atitude de crer é um ato pessoal. É um ato pessoal. Você decide. Valeu, né? Hoje vimos que o Deus misericordioso, que renova sua misericórdia a cada dia, está disposto a nos perdoar e quer viver dentro de nós, trazendo Jesus Cristo, a palavra dele, o Filho amado, para habitar dentro de nós. Emanuel, Deus conosco. Ele programou tudo, facilitou tudo, nos deu o caminho. Agora resta a nossa opção, a nossa atitude, a nossa decisão. Segui-lo ou abandoná-lo. Se abandoná-lo, vamos permanecer na nossa natureza mortal. Se aceitarmos Jesus Cristo, o plano de Deus, aquele que tem a imortalidade, nos tornaremos imortais, pois nos revestiremos da imortalidade. Hoje, você decide ser mortal ou imortal. É uma boa nova, né? Agora, eu só quero passar um recadinho. Quero que você do outro lado saiba que você é sacerdote.
Talvez nunca alguém disse que você é sacerdote. Mas se você for em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 10, você vai ver como Deus te vê, como sacerdote. E nessa qualidade você tem autoridade, dada por Deus, não é sua. Ele te deu, também é sua, porque Ele te deu. O mérito é dele. No versículo 9 desse capítulo 5, você vai ver que Jesus Cristo morreu para nos colocar no reino de Deus. É isso que devemos pregar para a nossa geração. O reino de Deus é chegado. Podemos ter intimidade com Deus. Emmanuel, Deus conosco, Deus que habita dentro de nós. É uma boa nova. Devíamos ter uma autoridade, e Jesus disse: você vai pisar serpentes e escorpiões. Jesus está dando autoridade para ele. Ele falou: no meu nome você vai curar enfermo e vai expulsar demônio. Jesus está nos dando autoridade. Eu estou aumentando a tua fé, estou te dando dose de fé. Mas você precisa crer. Se você não crer, não vai adiantar nada, pois Deus atende aquele que crê. É agradável a Deus aquele que tem fé. Se você não crê, a oração que vamos fazer agora vai se tornar uma água com açúcar, não vai valer nada. Pedro disse: aqui não tem peixe, Senhor, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E quando ele obedeceu a palavra, milagre, milagre. A rede veio cheia de peixe. Milagre, milagre. Deus é milagroso. Agora sabemos que é uma autoridade. Vamos usar essa autoridade? Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora nesse poderoso nome, nós nos levantamos contra todo espírito de doença e todo espírito de enfermidade, todo espírito de morte. Saia dos nossos corpos, da cabeça à planta dos pés. Saia em nome de Jesus Cristo. Saia de nossa coluna cervical. Saia dos nossos ossos todo tipo de podridão e doença. Sai dos nossos órgãos internos todo espírito de morte e enfermidade. Sai nosso aparelho urinário, nosso aparelho digestivo, circulatório, respiratório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Toda espécie de enfermidade, espírito de morte. Vocês perderam sua força e vão embora em nome de Jesus Cristo. Vocês estão expulsos de nós. Sai também em nossa mente todo espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia. Saia de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Vocês estão desqualificados. Sai de nossa mente em nome de Jesus Cristo. Sai também espírito de pobreza, de miséria, desgraça, dívida de nossos países, de nossas vidas, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e vocês vão andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.